Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, graças a Deus. E hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, vamos trabalhar o capítulo 4, que trata sobre a nova República Brasileira. Trabalharemos o tópico, o movimento Direta Já e o tópico, a nova República. Vamos iniciar falando um pouco do movimento Direta Já. Nos últimos anos do regime ditatorial, a abertura política foi marcada pela volta gradual das eleições diretas para alguns cargos executivos, como por exemplo prefeitos e governadores. Pouco tempo depois, as principais lideranças da oposição deram início em um dos maiores movimentos populares já ocorrido no Brasil. Esse movimento ficou conhecido como Campanha Diretas Já. Ele reuniu grande parte da sociedade civil que buscava o restabelecimento de eleições diretas para presidente da República. Essa proposta de eleição direta para presidente era representada no Congresso pela emenda Dante de Oliveira, e ela seria votada no dia 25 de abril de 1984. Na véspera, à noite, a população mobilizou-se, promovendo um panelaço e um buzinaço. Quem estivesse em casa deveria sair às ruas batendo panelas, e quem estivesse no trânsito deveria buzinar. Esses dois tipos de movimento, de manifestações, ganharam grande adesão popular. Entretanto, apesar de toda essa pressão popular, a maioria do Congresso era formada por governistas, o que determinou a derrota da proposta da emenda Dante de Oliveira. Em meio a isso, o país mergulhou em uma espécie de frustração cívica, mas aprendeu que a democracia não seria reconquistada sem grande envolvimento de toda a sociedade brasileira. Agora, nós vamos conhecer um pouquinho do que ficou conhecido como a Nova República, que foi de 1985 até os dias atuais. Bom, com a sucessão de João Figueiredo no comando da República, ocorreu o que ficou conhecido como meio termo entre a indicação militar e a eleição direta. O novo presidente seria indiretamente escolhido pelo Congresso em janeiro de 1985. Os partidos de oposição, como por exemplo o MDB, o PTB e o PDT, se uniram para lançar a candidatura do político mineiro Tancredo Neves, que era do PMDB. Ele se candidatou contra o ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, que era do PDS. Tancredo Neves foi apoiado por uma dissidência do PDS, liderada pelos senadores José Sarney e Antônio Carlos Magalhães, que arrastaram com eles dezenas de outros senadores e deputados. Formou-se assim a chapa Tancredo Neves e Sarney. Derrotou a chapa da oposição. Entretanto, logo em seguida, o Tancredo Neves ficou doente e morreu antes mesmo de sua posse, cabendo a José Sarney dar continuidade ao processo de redemocratização. Com o final do governo ditatorial, inaugurou-se assim
uma fase na história brasileira que ficou conhecida como Nova República. Em 5 de outubro de 88, foi aprovada uma nova Constituição para o Brasil. Ela foi elaborada por uma Assembleia Constituinte e eleita em novembro de 86. A nova e atual Carta Magna, como ficou conhecida, estabeleceu um modelo liberal democrático semelhante ao da Constituição de 1946. Consolidaram assim o pluripartidarismo e o direito de organização sindical. Partindo disso, estenderam-se direitos sociais e trabalhistas. Os analfabetos conquistaram o direito de votar, bem como os maiores de 16 anos. E também, nesse contexto, foram asseguradas as eleições diretas já para todos os níveis de governo e se estabeleceu também a liberdade de imprensa e de manifestação, para que assim os brasileiros pudessem acompanhar de perto a atuação de seus dirigentes. Portanto, o governo de Sarney foi marcado por uma forte crise econômica e uma inflação gigantesca, a qual chegou ao valor de 80% ao mês, corroendo assim os salários da maioria da população e impedindo o crescimento do país. Para combater essa inflação, a equipe econômica do governo lançou o Plano Cruzado. O Plano Cruzado pretendia substituir o cruzeiro pelo cruzado e fazer o congelamento de preços. Entretanto, apesar do apoio inicial da população, começaram a faltar alimentos nos mercados e nas mercearias, e os comerciantes passaram a cobrar o chamado ágio, ou seja, um valor acima da tabela para quem quisesse adquirir o produto sem a necessidade de permanecer em filas. A equipe de Sarney, a equipe econômica, não conseguiu solucionar os problemas e a inflação chegou ao patamar de 85% ao mês, no final do governo Sarney. E por essa razão, a eleição direta para presidente, que seria realizada em 1989, foi aguardada com muita expectativa por todos os brasileiros, a fim de que houvessem melhorias no país. A primeira eleição direta para presidente, em quase 30 anos, foi aguardada com muita expectativa por toda a população. Na ocasião, elegeu-se o fluminense Fernando de Collor de Mello, que era ex-governador do estado de Alagoas e pertencente a um partido pouco expressivo, o PRN. A expectativa era de que o governo, com seu apoio popular, pudesse fazer um plano econômico que solucionasse essa crise inflacionária que o país estava submetido. Todavia, o chamado Plano Collor, que foi articulado pela ministra da Economia Zélia Cardoso de Mello, que incluía o confisco dos depósitos bancários e da poupança dos brasileiros, foi um fracasso. Apesar da inflação baixar nos primeiros meses, graças à diminuição da circulação monetária, a situação do país continuou difícil por causa de uma brusca recessão. No momento, ocorreu a queda dos salários e o aumento do desemprego que foi imposto pelo Plano Collor. Já em 1991, a inflação chegou a 20%. E o desemprego e a recessão aumentaram drasticamente.
Em 1992, o último ano do governo de Collor, a inflação continuou a subir e a crise aprofundou-se. Dessa forte crise econômica, o governo de Collor também foi marcado por diversos casos de corrupção do governo. Diante dessas denúncias de corrupção, que partiu do próprio irmão do Collor de Mello, o Congresso Nacional instalou uma comissão parlamentar de inquérito, que serviria para investigar essas denúncias que foram feitas contra o presidente pelo próprio irmão. Paralelamente com a apuração dessas denúncias, milhares de pessoas, em sua maioria jovens, foram às ruas para manifestar a favor do impeachment. Esse mecanismo ficou previsto na Constituição de 1988 e os jovens que foram às ruas ficaram conhecidos como caras pintadas, porque pintavam o rosto de verde e amarelo e, além disso, gritavam fora Collor. Após a apuração das denúncias, a Câmara dos Deputados autorizou o Senado a processar e julgar Fernando Collor de Mello. Antes que isso ocorresse, em 1992, Collor renunciou ao mandato. Portanto, mesmo com a denúncia de Collor, o Supremo Tribunal Federal manteve o processo e, mesmo assim, decretou o impeachment do presidente. No impeachment de Collor, quem assumiu o governo foi o Itamar Franco. E o Itamar Franco já recebe esse governo com a tarefa de conter a inflação e criar uma moeda que pudesse manter o seu valor a longo prazo. Para o Ministério da Fazenda, Itamar Franco convidou o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que formou uma equipe de economistas renomados para elaborar um novo plano econômico. Em junho de 1994, foi anunciado o chamado Plano Real, que finalmente conseguiu estabilizar a moeda e conter a inflação. Algumas medidas desse plano foram a substituição do cruzeiro pelo real, o controle da oferta de dólares dos Estados Unidos pelo Banco Central e a manutenção do valor da moeda nacional. Então, com o sucesso que foi o Plano Real, Fernando Henrique candidatou-se à presidência da República do Brasil e foi eleito. Conseguiu, após isso, também se reeleger por mais 4 anos. Ter essa estabilidade econômica e a inflação próxima de zero, Fernando Henrique adotou algumas medidas, que foram a manutenção da paridade entre o real e o dólar, bem como a manutenção de juros altos aos bancos e aos fundos estrangeiros que quisessem aplicar no Brasil. Entretanto, nesse contexto de avanço do neoliberalismo, houve uma política de privatizações que tinha como objetivo enxugar os gastos públicos, modernizar a administração pública e melhorar o desempenho das empresas. Com isso, várias empresas de diversos ramos foram privatizadas, principalmente aquelas
que eram das áreas de comunicação, como, por exemplo, também as empresas da estrada de ferro, de mineração, a exemplo da Companhia Vale do Rio Doce. Todas essas políticas, o Fernando Henrique Cardoso, ele foi reeleito em 1998. O governo pendurou até 2003, quando o Lula se elegeu presidente da República. A eleição de Lula se deu no contexto em que o real começou a perder valor em relação ao dólar e os riscos do Brasil passou a aumentar. E para tentar minimizar a situação, o governo teve de contrair vários empréstimos, o que fez com que o país, de certa forma, voltasse a mergulhar em uma crise financeira. E diante dessa crise, e com propostas de mudança, é que o Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, vem se eleger. O governo de Lula foi marcado por alguns projetos e criações. Os dois principais projetos desse governo foram a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e o programa Fome Zero. Lula também estipulou uma manutenção de políticas econômicas baseado num perfil neoliberalista, que veio surtir resultados mais à frente. Estimulou o consumo interno, o que impulsionou o aumento do salário mínimo acima da inflação. Dessa forma, com esse desenvolvimento do salário, surgiu o que ficou conhecido como uma nova classe média. Isso também se deu por meio da adoção de alguns programas sociais associados às medidas econômicas que incluíram a geração de emprego e a manutenção de índices de inflação baixos. O governo de Lula foi marcado pela realização de políticas educacionais que também resultaram na expansão das universidades públicas e na criação da Rede Federal de Ensino Técnico. Seu governo também fomentou debates sobre o acesso ao ensino superior público, retomando a questão da concretização de ações afirmativas com as implantações das cotas étnicas raciais nas universidades. E a isso, em 2006, Lula conseguiu a sua reeleição. No entanto, o seu governo enfrentou vários problemas, como, por exemplo, o escândalo do Mensalão. Mesmo com todos esses escândalos, o governo Lula ainda terminou seu mandato com 80% de aprovação, sendo substituído pelo governo de Dilma. As principais ações do governo de Dilma Rousseff foram o Bolsa Família. Ela manteve o Bolsa Família, criou programas como transferência de renda, Minha Casa Minha Vida e o Ciências Sem Fronteiras. Entretanto, o governo de Dilma ficou fortemente marcado pelo impeachment. Ocorreu
na metade do seu segundo mandato. Após o impeachment de Dilma ser aprovado, quem assume o governo é Temer, que era seu vice na chapa do PT. Alguns dos projetos desenvolvidos no governo Temer foram a Ponte para o Futuro, a Lei de Terceirização e a Reforma Trabalhista. De Temer tenha ainda feito esses poucos projetos, ele não foi um governo que promoveu melhorias significativas, sobretudo na economia, uma vez que o Brasil, de certa forma, volta a afundar em uma crise econômica, dado que o poder de compra dos brasileiros começam a despencar e o desemprego começa a aumentar. Portanto, Temer se mantém no poder até o final do mandato da chapa dele e de Dilma, e em 2018 passa o governo para Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro se mantém no poder até os dias atuais e o seu governo é fortemente marcado por um discurso de certa forma agressivo, que é bastante baseado em valores bélicos. E esse governo ele chama muita atenção por em diversas oportunidades atacar as minorias, se posicionar a favor de torturadores da ditadura militar e também por defender propostas neoliberais e ideais fortemente conservadores no campo dos costumes. Parece que a eleição de Bolsonaro a presidente da República se deu devido à grande frustração que a população brasileira vinha tendo em relação a governos anteriores, como, por exemplo, os governos de Dilma e Temer. Com isso, nós finalizamos a nossa unidade 4 e eu deixo para vocês as atividades das páginas 84 a 101.